Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deus continue nos abençoando. Grupo melhor. Abra a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Quero dar boas-vindas aos novos convertidos, dizer a vocês que toda a mobilização da igreja em realizar a cruzada foi por vossa causa. Permaneçam firmes, peçam graça a Jesus, orem todos os dias, dobrem o joelho, orem 5 minutos, 10 minutos, peça a Jesus sabedoria, peça para Ele vos ensinar a serem verdadeiros crentes, discípulos de Jesus. E Ele há de vos ensinar. Amém? Participem de escolas dominicais, cultos de doutrina e os que tiverem oportunidade, círculo de oração. E assim vocês vão desenvolver a vida cristã. Vamos ler Eclesiastes, capítulo de número 7 e o versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Amém. Então toda a igreja, leia comigo. Toda a igreja, 1, 2, 3, já. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este uma posição aqui, para que o homem nada ache que tem ruído. Muito bem, vou ler aqui. No dia da prosperidade, faz o quê? Goza do bem. No dia da prosperidade, Goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição até aqui. Eu quero falar para a igreja sobre prosperidade e adversidade. Tá certo?
prosperidade. Repitam aí. Prosperidade. E adversidade. E adversidade. Irmãos, nós encontramos aqui um contraste, um antagonismo entre esses dois dias. O dia da prosperidade e o dia da adversidade. Prosperidade, nesse contexto, tem a ver, numa linguagem bem simples e objetiva e direta, tem a ver com uma vida boa, tá certo? Uma vida cheia de bênçãos materiais, espirituais, financeiras, enfim, uma bênção, uma vida abençoada nesse aspecto. E a adversidade tem a ver com crise, com sofrimento, com enfermidade, com vida financeira um tanto arruinada, problemas, dificuldades e por aí vai. Enquanto a prosperidade representa a bênção, a adversidade representa a prova ou as provas. Deu para entender, sim ou não? Sim. Sim ou não, irmão? Sim. Numa avaliação geral da situação atual, qual o tempo, qual o dia que a gente está vivendo aqui no Brasil? Qual dos dois? Prosperidade ou adversidade? Adversidade. Muito bem. A nossa vida neste mundo pode ser dividida nesses dois dias principais. Que dia aqui é uma linguagem figurada e pode simbolizar, pode caracterizar, identificar um período de tempo determinado ou não. Pode ser um dia mesmo, pode ser uma semana, um mês, um ano, um tempo indeterminado. De maneira que a nossa vida neste mundo se divide nesses dois dias: prosperidade e adversidade. O texto bíblico de Eclesiastes 7,14 é claro em afirmar que o dia da adversidade faz oposição ao dia da prosperidade. Fica muito claro aqui no texto. Veja que a Bíblia diz aqui, Salomão diz aqui quem escreveu foi Salomão, mas é Deus falando por meio dele, porque também Deus fez este em oposição àquele. Isto é, há uma oposição do dia da adversidade em relação ao dia da prosperidade. É interessante que o texto deixa claro que não foi o diabo. A gente é acostumado, permitam-me dizer, quando eu digo a gente, claro que isso é um coletivo, mas eu estou colocando todos dentro da realidade, mas eu acho que a maioria, se não todos, somos acostumados, às vezes, a atribuir tudo de bom a Deus e tudo de ruim a quem? O diabo. Mas nem sempre. O diabo pode até ser um instrumento utilizado para provocar a situação, mas na ponta da linha, quem está segurando é Deus. Quem está com o controle é Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, ele não tem, biblicamente falando, ele não tem poder de fazer o que quer com a igreja ou com um crente salvo, a não ser que a pessoa viva uma vida de rebeldia, de desobediência, de pecado. Aí está abrindo porta, abrindo brecha para que o diabo possa agir. Mas se não for assim, pode ficar certo que o inimigo ele não tem poder de fazer o que quer, a não ser que Deus dê carta de autorização, como aconteceu com Jó e como aconteceu com Pedro. Eu citei isso, parece que na última doutrina. Deus disse a Jó, a Satanás: tens visto o meu servo Jó? E Deus deu testemunho de Jó. O inimigo lança uma acusação contra Jó, uma acusação injusta, dizendo que Jó era fiel por causa das bênçãos que tinha. E Deus disse: então vai e toca em tudo que ele tem. Não foi Deus quem disse vai, não foi ele que saiu porque queria e chegou lá e fez o estrago. Deus autorizou.
Na primeira vez, Deus disse: vai e toca em tudo que ele tem. Na segunda vez, Deus disse: vai e toca nele. Veja que há um limite, voltando já ao assunto lá. Deus delimitou a atuação, a ação. Então é preciso ter muito cuidado para não viver atribuindo tudo que acontece na sua vida e acontece ruim, tudo ao inimigo. Não. Porque a Bíblia está dizendo que foi Deus quem fez o dia da adversidade em oposição ao dia da prosperidade. Quem entendeu, diga amém. Então é Deus. Então não leve tudo, não atribua tudo ao inimigo. É claro que há coisas que são características dele. O próprio Deus é quem promove o contraditório entre estes dois dias em nossa vida. A sequência do verso ou do versículo diz: porque também Deus fez este em oposição àquele. Por mais que nós queiramos aceitar estes 2 dias, que não queiramos aceitar estes 2 dias, são inseparáveis em nosso calendário existencial. A gente pode, eu não posso orar para Deus não deixar eu passar pela adversidade. A gente não pode fazer uma campanha de oração para não passar pela adversidade, porque a adversidade, ela faz parte do calendário existencial de toda pessoa. Todos nós temos que enfrentar dias de bênçãos e dias de provas, dias de prosperidade e dia de adversidade. Se você está entendendo, diga amém. Amém. Quantos crentes que erradamente dizem: quero somente bênção, alegria, saúde e prosperidade. E final de ano, né, irmãos, Natal e Ano Novo é só bênção. Feliz Ano Novo, muita paz, muita felicidade. Quando é no início do ano, morre o parente. Ou não é assim? Vai trabalhar, quando chega lá, carta de demissão. Ou não é assim que acontece com muitos? Não resolve. Por mais que a gente faça votos e deseje o melhor dos melhores para as pessoas, não vai alterar o curso da vida. E os 2 dias sempre serão uma realidade em nossa existência. É uma realidade. Mas não fique assustado, eu estou só começando. Segundo a palavra de Deus, não podemos viver só de prosperidade. Temos também que provar a dor, a tristeza, as lágrimas do amargo dia da adversidade. E eu estava em casa estudando e meditando na palavra de Deus agora à tarde, e veio a mim, ao meu coração, à minha mente, alguns tópicos para facilitar a assimilação pela igreja deste assunto que estamos ministrando. Então eu quero destacar aqui a realidade da prosperidade e da adversidade. É uma realidade. A Bíblia mostra que a prosperidade e a adversidade são 2 realidades distintas, mas que existem na vida humana. Cabe a cada um de nós agir com sabedoria em cada situação, pois tanto uma, isto é, prosperidade, como a adversidade são o quê? Muito bem. Tanto a prosperidade como a adversidade são passageiras. São passageiras. Ou passa dentro do tempo da nossa existência, isto é, hoje eu posso estar bem, amanhã eu estou mal, depois bem novamente, ou se eu estiver sempre em adversidade. Se eu tiver um período maior na minha existência de adversidade, mas ela mesmo assim não existirá, porque ela não é permanente, ela vai passar. Amém, irmãos? Vai passar. Salmo 30, versículo 5, parte B, diz assim: o choro pode durar, mas a alegria. O que é que a gente poderia identificar como choro? Dia da
E a alegria pela manhã, dia da prosperidade. Estão vendo? O choro pode durar uma noite. E uma noite pode ser contada das 18 horas, das 6 da tarde às 6 da manhã. Uma duração de 12 horas. Mas pela manhã vem a alegria. Noite aí também pode se referir ao tempo, ao dia da adversidade. É uma expressão figurada, entendeu? Pode se referir ao período de tempo de angústia, de sofrimento. Pela manhã, alegria, o período de calmaria, de bonança, de alegria, de prazer, de desfruto, de gozo, enfim. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Sim. E o que vai acontecer? O crente agora vai se desviar, porque Deus o tornou uma pessoa rica, próspera. Não. Deve fazer o que este homem aqui fez, este aqui, Jó, capítulo 2. Abra a Bíblia. Jó, capítulo 2. Nós estamos estudando a Bíblia, irmãos. O que eu estou passando aqui para vocês, com toda a humildade, eu estou dizendo isso. Jesus sabe. Com toda a humildade. O que eu estou passando para vocês são as verdades bíblicas, sem mentira, sem engano. Doa quem doer, irmãos. Goste quem gostar. Mas isso aqui é a Bíblia, é a palavra. Se a igreja se alimentar dessas verdades aqui, ele pode deixar Jesus por outras coisas que queira deixar, mas por falta de conhecimento exato, autêntico da palavra de Deus, não. Eu não vou chegar aqui para vocês e dar uma rachada aqui de promessa de que o ano de 2017 vai ser somente vitória, vai ser somente bênção, se a Bíblia registra o período da bênção e o período do sofrimento. Para uns, muita bênção, para outros, muita prova. E para uns, bênçãos e provas. Amém. Ninguém diz amém. Só que irmã da bênção aqui. Eu estou quase dizendo prova para todo mundo. Então eu vou dizer melhor: bênção e prova para toda a igreja. Amém. Abriram aí Jó 2. Acharam? Versículo de número 9. Veja o que é que ele diz aqui. Observe. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus. Mas ele lhe disse: o que foi que ele disse? Assim faz tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Deu para entender a resposta de Jó? Receberíamos o dia de quê? Primeiro, a prosperidade. E não receberíamos o dia. Irmão, tem crente que só quer dar na carne sequinha, direto, sabe? É só vitória, não tem até o hino. Agora é só vitória. Na minha vida nunca teve isso, não. Eu tenho 48 anos, é 48 anos de bênção de prova, prova de bênção. Nunca houve um período na minha vida, é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória na sua, porque na minha não teve não. E eu tenho certeza que não estou desviado. Tenho absoluta certeza. Irmãos, não insista esse negócio, tire isso da sua cabeça. Não desista porque está sendo provado. Não volte atrás porque está dando tudo errado. Isso é um tempo, isso vai passar. Depois chega a prosperidade, meu irmão. Tem família que se divide, tem família que briga, tem casamento que se destrói. E é tanta coisa, é pai contra filho, é filho contra pai. Porque não vai para frente as coisas e a pessoa quer que vá a todo custo. E não é assim. Não é assim. Há o tempo da bênção e o tempo da prova. No tempo da prova, você planta o que quiser e não dá certo. Mas no tempo da bênção, você vende pipoca e Deus abençoa e vai prosperar, a coisa dá certo. Por causa da bênção, é o período, é o tempo. Quem diz amém? Amém. Vai ser tanto crente vendendo pipoca para testar, né?
Vamos mais adiante. Mas quem está entendendo o assunto, diga amém. Deus é o autor, repitam após mim. Deus é o autor da prosperidade e da adversidade. Muito bem. Cuidado para não esquecer isso. Lembrar só agora, porque estou dizendo aqui. Repitam após mim. Como se comportar na prosperidade? Como se comportar na prosperidade? Você sabia que existem princípios, critérios a serem observados durante a prosperidade? A pessoa, porque está numa vida próspera, não deve viver como quer e fazer o que quer, o que dá na cabeça. Nada disso. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o comportamento daquela pessoa, crente ou não crente, viu, irmão? Porque a prosperidade, eu já quero logo dizer aqui, a prosperidade não só é para crente não, viu? Tira isso da cabeça. Prosperidade não é fruto de santidade. Entendeu o que eu disse? Prosperidade não é fruto de santidade. Porque se fosse, todos os crentes santos eram ricos e todos os crentes não santos e os não crentes eram tudo pobre. E tem um bocado de camarada rico aqui na cidade que eu não dou nem para carregar nada, porque ele tem tanta riqueza e eles não estão espiritualmente no nível que a igreja está. Então não tem nada a ver. Riqueza, bênçãos materiais, essas coisas são frutos inteiramente da bondade de Deus. E Deus dá a quem quer. Está em Eclesiastes que eu estou dizendo. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. É um dom de Deus, é uma dádiva. E não depende de santidade. Tá certo? Não depende de santidade. É claro que a obediência da igreja, o crente obediente, o servo de Deus obediente, leva-o a alcançar as bênçãos de Deus. Mas nem sempre as bênçãos materiais, elas são frutos de uma vida íntegra. Nem sempre. Pode ser qualquer um. E se você ler em Mateus capítulo 5, versículo 44, vamos ler esse texto, depois a gente volta para Eclesiastes 7. Rapidamente, irmãos. Agora vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Mateus 5 e 44. Diz assim o texto. Vejam só. Versículo de número 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Vejam agora. Acharam aí? Amém. Vejam agora. Porque faz que o seu sol se levante sobre e a chuva desça sobre justos e injustos. Você já viu alguém que só choveu na casa do crente? Eu nunca vi. Há um registro bíblico de que houve uma diferença, um tempo, aquilo ali é um caso isolado de Israel lá no Egito. Entendeu? Havia treva na casa dos egípcios, não havia na casa do povo de Deus. Havia isso ali, não havia aqui. Mas aqui é um caso isolado. No sentido geral, não. Quando Deus manda a chuva cai na casa do macumbeiro, na casa do ateu, na casa do crente que está do joelho, na casa do missionário. No versículo 2, como é que diz? Tudo sucede igualmente a todos. De novo. Tudo sucede igualmente a todos. Tudo acontece com todos. Tudo acontece com todos. Acontece uma tragédia com o ímpio. Acontece uma tragédia com o salvo. O ímpio é abençoado e prospera. O crente é abençoado e prospera. O ímpio sofre, o crente sofre. Porque aqui nesta vida, a Bíblia diz que tudo sucede a todos. Agora, eu posso dizer a vocês que existem situações que há uma disparidade muito grande na quantidade, na dimensão, no volume de acontecimento. Por exemplo, quantos que não conhecem a Jesus são assassinados por dia? Meu Deus, são muitos. E crente? Dificilmente. Entendeu agora? Dificilmente, mas todos estão sujeitos aos mesmos acontecimentos. Quem entendeu, diga amém. Amém.
existem situações que Deus intervém. E Ele mesmo toma frente e não permite, como está no Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os... Deus fez isso. Mas mesmo assim, às vezes Deus livra o ímpio também. E aqui está o Hebraios, que hoje é crente, mas quantos e quantos livramentos ele conta que Deus deu a ele? Quantos e quantos livramentos? Eu já vi irmãos, se não foi ele, e outros dizer assim, que às vezes estavam em determinado lugar, bebendo, jogando na maior farra, e uma voz dizia: sai daqui. Uma voz: sai daqui. Depois ali acontece uma tragédia, morre um para outro, para cá. E que voz foi essa? Que voz foi essa? O Deus que vê as coisas lá na frente e sabia que hoje ele estava aqui. Aí Deus, como já tem essa visão, sabe? Faz assim. Amém, irmãos? Mas tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Vamos mais adiante. Por isso a gente não pode estremecer a nossa fé no acontecimento desse irmão Borja. A gente não pode estremecer. Se a família estiver aqui, não fique destruído. Estou dando um exemplo porque é um exemplo mais prático que a gente tem. Como se explicar um negócio desse? Deixa com Deus. Vai para a palavra, que a palavra vai mostrar. Amém. Amém, irmãos? E não duvidar da misericórdia, do poder e da bondade de Deus. Como se comportar na prosperidade, capítulo 7. Vamos rapidamente. Eu vou correr aqui para terminar, porque esse assunto é muito bom. Como se comportar no dia da prosperidade? No dia da prosperidade faz o quê? Vamos lá, capítulo 7, versículo 14, irmãos. 7:14 de Eclesiastes. No dia da prosperidade faz o quê? Até aí, o que é que a pessoa deve fazer no dia da prosperidade? Gozar do bem, desfrutar. Irmão, tem crente tão pirangueiro, irmão, que Deus está abençoando, o cara tem dinheiro para rodar. É dinheiro que só vem. Mas se ele leva aquela vida, ele pode comer caviar, porque ele está na época boa, mas ele quer comer sabiá. Se está no tempo bom, goza do bem. Aproveita o tempo. Amém, irmãos? Aproveita. Tu estás no tempo de gozar do bem das coisas. Compra roupa boa. Compra sapato bom. Vai comprar Conga, não. Vai comprar Conga. Sapato Conga. Não existe mais não, irmão. Compra cromo alemão. Amém? Os irmãos mandaram uma foto para mim semana passada. Um sapato de 9 mil reais. Eu disse: misericórdia. Eles já vêm com 2 pés, eu acho. E sapato caro no vender? 9 mil reais. Mas se você estiver no nível lá em cima que der para comprar, compra sapato, irmão. Não é pecado não. Porque tem outros crentes que, porque não tem, aí fica condenando quem tem. Não se pode condenar quem tem. Se Deus abençoou, se a pessoa tem, agora seja modesto, seja simples. Entendeu? Você vai fazer uma visita, ou você vai numa igreja simples, aí você chega lá vestido de ouro, você vai humilhar os outros irmãos. Sim ou não, irmãos? Mas se você vai para uma festividade que lá tem pessoas de alto nível e você pode, vai bonito, irmão. Compra um terno bonito, um sapato, uma gravata bonita, uma roupa bonita para tua esposa, para teus filhos, e gasta mesmo. Amém, irmãs? É a Bíblia que eu vou inventar. Se quiser ficar contra mim, o problema é seu. Eu estou ensinando a Bíblia. No dia da prosperidade, faz o quê? Muito bem, só que eu não terminei ainda. Não julgue porque eu não terminei. Goza do bem. Vai na churrascaria, leva a família no shopping, dá um banho de loja. Vamos lá, vamos continuar. No dia da adversidade também, economize. Junte a sobra.
Está na Bíblia, Marcos 6,63. Como é que diz aí? Marcos 6,63, 1, 2, 3 já. Não é? Lindo, papai. Marcos, eu acho que eu errei aqui na 43, 6,43. Marcos 6,43. 42 e 43, diz assim: e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram o quê? Isso aqui foi a sobra, sim ou não? A gente precisa, irmãos, tem muita coisa que eu estou dizendo aqui que é cada lapada que eu recebo que você não sabe, mas aqui a gente precisa aprender a economizar e a administrar o que está sobrando. Quando eu disse a primeira parte, goza do bem, eu estou aqui pela palavra corrigindo os mãos de figa. Não tem aquelas pessoas que ele está na época da bênção, mas continua calçando a mesma sandália do tempo do Rococô, não é? Ele está agora na época da bênção, mas continua vestindo a mesma calça lá da época da prova, quando não, irmão. Cada tempo a seu tempo. Sim ou não? Agora, tem essa outra verdade. Não abuse. Não estrague. Porque depois da prosperidade vem um outro dia chamado de quê? Que pena que o tempo não dá para eu entrar. Mas vocês lembram lá do Egito? O que foi que José fez? Junta aqui, junta ali. É 7 anos de vaca gorda. E vamos juntar, irmãos. Quando se acabaram os 7 anos de vaca gorda, foi que veio depois 7 anos de vaca magra, irmão. Apesar que tem pessoas que só vivem na vaca magra direto. Mas Deus pode, a partir de hoje, começar a abençoar a tua vida e mudar. Que Jesus mata essa vaca magra, irmão, e que ele dê vacas gordas à igreja aqui nessa casa. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. E por que creio? Quem diz que eu não creio? Muito bem, vamos mais adiante. Juntar. Veja Gênesis, rapidamente. Gênesis 41. Gênesis 41. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Tem que guardar, tem que juntar. Amém, irmãos? Não pode jogar fora, porque a bênção está muito. Já está jogando fora, fazendo besteira. Não. Pega essas bênçãos aí, goza do bem e guarda o que puder, porque a vaca magra está chegando. Amém? Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de quê? 47, 15 agora. 47, versículo 15. Versículo 15. Veja o que diz: acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a quem? A José. Vieram a quem, irmão? Dizendo, o que é que eles diziam a José?
Irmão, quem guarda tem. Ninguém tinha pão, mas José tinha. Ninguém tinha trigo, mas José tinha, irmãos. Porque José juntou na época da vaca gorda. Eu não vou mandar levantar a mão porque é até perigoso. Eu não quero perguntar quem é que está na vaca gorda, né? Mas, se tem irmão, me perdoe a minha sinceridade extravagante. Às vezes tem irmão que não pode nem saber que o outro está na vez, que já quer ir lá. Já vem com a história, irmão, eu estou morrendo. E ainda não vi o plano do Zé do Caixão. É bom ter cuidado. A gente não pode ser aproveitador de ninguém, viu? Um crente verdadeiro e um homem de qualidade não vive tirando proveito de ninguém. E nem enganando ninguém. Amém, irmãos? Pode ter cuidado. Então, veja que José tinha. Então, primeiro, no tempo da prosperidade, primeiro, faz o quê? Goza do bem. Segundo, economize e junte toda a sobra. Economize e junte toda a sobra. Terceiro aqui, seja agradecido no tempo da prosperidade. Preste atenção, seja agradecido. O salmista disse no Salmo 103: bendize, ó minha alma, e tudo que é em mim. Tem crente que quando Deus abençoa, ele dá as costas para Deus. Tem pessoas que chegam na igreja dilacerada, acabada, devendo a Deus e ao mundo, numa situação miserável, às vezes até ameaçado, passando uma prova. Às vezes nem é uma prova diretamente de Deus. Às vezes uma decisão errada que ele ou ela tomou, caiu numa situação triste, mas vem para a igreja, seja crente ou não, aí aceita Jesus, se torna um crente, e Deus com o tempo vai tirando a pessoa daquela situação, vai abençoando, depois aquela pessoa cresce materialmente, prospera, dá as costas para Deus, dá as costas para a igreja. Já acha que a Assembleia de Deus não dá para ir, porque a Assembleia de Deus é tudo cafuro. As mulheres são muito simples demais para mim, aqui não dá. Aí já fica procurando uma igreja que se adeque à realidade daquilo que ele quer viver. Tenha muito cuidado, irmãos. Vamos ser agradecidos a Deus. Agradecidos. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. Complete agora. Novamente. E não esqueça nenhum dos seus benefícios. Estão lembrados dos leprosos? Chegaram diante de Jesus, tudo foram os grandes pedaços. Jesus disse: vão lá e se apresentem ao sacerdote. Naquele percurso de Jesus para o sacerdote, chegaram lá com o sacerdote, examinou, não tem mais nada nenhum. Todos curados, todos. Um deles curado voltou para Jesus: mestre, eu vim aqui te agradecer. Eu vim aqui dar meu culto de agradecimento. Eu vim aqui cantar meu hino de gratidão. Os outros 9 desapareceram até hoje. Até hoje. Está registrado onde ele foi parar? E Jesus perguntou, irmãos. Eu sempre que falo nesse assunto, eu lembro disso. Preste atenção aqui, irmão. Não deixa nada tirar a tua atenção da palavra, não. E Jesus perguntou. Jesus disse a ele: e os outros? Você pensa que Jesus está esquecido? Você está enganado. Jesus não está esquecido não daquele dia que você clamou, que você orou, que você chorou, que você fez uma promessa a ele. Eu vou dar um culto, eles são de graça, Senhor. Eu vou dizer o que tu fizeste. Quantos anos já faz? Cuidado, leproso, para lembrar não voltar. Eu não estou brincando, hein? E eu não estou brincando, hein? Porque é bíblico que eu estou dizendo. Lucas 6. Eu não vou ler agora, irmãos. Eu não vou ler. O Lucas 6 que eu citei aqui é um outro ponto. Mas se vocês lembrarem aí, eu tenho anotado aqui, como não vai dar tempo para eu ler, eu vou partir para outro ponto aqui. Primeiro, goza do bem. Segundo, economize no tempo da prosperidade. Terceiro, seja agradecido. Quarto,
desfrute com generosidade. Seja generoso. Não queira as coisas só para você. Ah, Deus está me abençoando, é somente eu, somente eu. Vocês estão lembrados de um homem na Bíblia que Deus abençoou? Ele estava no tempo de tosquiar as ovelhas. E Davi mandou ir lá buscar um pouco de pão. E ele disse: eu sei lá quem é Davi. E eu tenho nada com Davi. E trancou a mão para Davi. O que é que ia acontecer com ele, irmão? Davi com fome. 400 homens com Davi, tudo com fome. Davi disse: cinjam uma espada, cada um aí, e vamos lá agora, porque um só do sexo masculino não vai ficar. Foi Nabal, capítulo 25 do 1 Samuel, não vou ler. Mas a mulher dele ficou sabendo do acontecimento. Abigail preparou, irmãos, uma quantidade de comida suficiente para aqueles homens e foi ao encontro de Davi. E quando ela foi se aproximando de Davi, ela já foi dobrando os joelhos e colocando o rosto em terra, sinal de humildade, de humilhação. E quando chegou diante de Davi, ela disse: meu Senhor, não olhes para o meu marido, porque aquele é o filho de Belial. Tal é a sua pessoa, é o seu nome. Aí ela lhe se humilha e pede pela família, pede por tudo. Davi mudou, irmãos. Ela mudou, ela conseguiu mudar o coração do rei, que estava furioso para destruir. Mas tem pessoas assim como Nabal, que a bênção de Deus é só para ele e ninguém mais, o resto se vira. Só que Deus, quando abençoa a gente, não é a bênção só para a gente. Está escrito lá em Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos próprios deleites. Quando Deus abençoa uma pessoa materialmente, essa bênção ela deve se derramar. Se derramar, no bom sentido. O que é que eu quero dizer com isso? Deve atingir quem está por perto da gente, às vezes até distante. A gente deve abençoar o trabalho, a igreja. A gente deve ver qual é o irmão que está precisando de um apoio, está precisando de roupa, está precisando de comida. E vai lá no mercado, faz um carrinho para você, faz um carrinho necessitado. E leva. Sabe onde está a pessoa? Às vezes está vendo que o irmão está desempregado, passando necessidade, e não está nem aí, não presta atenção, não quer saber. Ele se vire, assim como eu me virei. Não foi tu que se virasse, não. Foi Deus que quis te abençoar. Porque se Deus não te der saúde, tu não trabalha. Se Deus não quiser, tu não prospera. Nem no comércio, nem na empresa, e nem na fábrica, nem no trabalho onde tu estiver. É Deus, irmãos. Agora também eu não estou falando aqui de aproveitadores, que a gente vai estar carregando nos ombros aproveitadores. Eu já falei agora há pouco. Os aproveitadores, nada disso. Pessoas que não querem trabalhar, levam uma vida de preguiça, entendeu? Come aqui, come ali, come acolá. Não é? A família em casa morrendo de fome, mas ele com a barriga cheia sempre. E não quer saber da família. Eu não estou falando disso não. Eu estou falando de irmãos necessitados, de pessoas que precisam. Amém? Crente ou não crente, pessoas necessitadas no geral. Nós devemos fazer o bem a todos. A Bíblia diz, principalmente aos domésticos da fé. Digam amém. Amém. Desfrute com generosidade. Provérbios 3, 9 e 10. Se quiser anotar. Provérbios 11, 24 e 25. Isso eu vou ler. Provérbios 11. Que pena que a hora chegou, irmãos. E tem tanta coisa boa aqui ainda. Tanta coisa boa. 11. Provérbios 11, 24. Veja o que diz. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa, o que é que acontece? E o que é regar? Também será regado. Você abençoa hoje, amanhã você é abençoado. A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos o achará. Diz assim, pela manhã semeia a tua semente, à tarde não represa a tua mão, porque não sabe se essa ou aquela prosperará ou se ambas. Então, irmãos, sempre a gente deve ser generoso, sempre a gente deve ser. Fazer o bem, ajudar, socorrer.
Amém, irmãos? Amém? Amém. Desfrute. E agora, para terminar, como se comportar na adversidade? Na prosperidade é até que bonzinho, né? Mas como se comportar na adversidade? Preste atenção. Com prudência. Eu vou perguntar, você responde. Como se comportar na adversidade? Com prudência. E o que significa isso? Respeitar cada situação, sabendo que esta é diferente daquela. Na adversidade devemos colocar o pé no... Não, para parar. Colocar o pé no... Muito bem. Porque às vezes a pessoa, presta atenção aqui, está vivendo na prosperidade, aí de repente veio uma crise dessa que chegou agora e pegou todo mundo em crise, mas a pessoa quer continuar do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Fazendo as mesmas coisas, as mesmas compras, do mesmo jeito, não para lá. Depois está morrendo. Endividado devendo só a duas pessoas, a Deus e o mundo. Então é bom ter cuidado nessa questão da prudência no período da adversidade. Veja que a Bíblia diz lá no texto, abra a Bíblia em Eclesiastes 7, 14. Vocês me dão 10 minutos para eu fechar esse assunto, sim ou não? Sim. Para não deixar para outra semana, aí eu termino agora, tá certo? Eu termino. 7 e 14, como é que diz? No dia da prosperidade, continue. Até aí. No dia da prosperidade faz o quê? Mas no dia da adversidade, goza do bem? Daí eu freio. No dia da prosperidade, compra, viaja, dentro do limite e faz o que puder. Mas no dia da adversidade, dá uma freada, irmão. Vai continuar do mesmo jeito, comprando as mesmas roupas para os filhos, para a esposa, para ele, para ela, e distribuindo presente. Vai nessa. Vai, que o cangurão vai chegar na tua casa. A pessoa tem que saber administrar essas duas situações que são totalmente diferentes e opostas uma à outra, irmãos. Mas a Bíblia é tremenda, né? É ou não é? Com prudência. Na adversidade devemos colocar o pé no freio. Não é tempo de comprar, de esbanjar, se endividar ou coisas semelhantes. Pois o texto diz, considera, quer viver a mesma vidinha de antes, todo dia shopping. Vamos no shopping, minha amiga, vai. Vamos no shopping, meu bem, vai, depois vai ver o que é bom para tosse. Entendeu? Não, mas o cartão ainda tem limite, tem, mas depois vai ver o limite todo e vai pagar. Aí sabe o que acontece? Paga só aquele pedacinho, né? Como é que chama? O mínimo. Paga só o mínimo. Quando paga o mínimo, parece que libera mais um pouquinho. Aí compra de novo. E o juro do cartão no Brasil é o pior do mundo, irmão. É o pior do mundo. Vamos ter cuidado. Eu não estou dizendo isso aqui só para fazer graça. Eu estou dizendo isso aqui é uma advertência de Deus para todos nós. Amém? Considera. Foi por isso que o pastor Ailton reuniu todos nós lá na reunião do presbitério, né? E disse que, por enquanto, está parada todas as construções. Vai ficar aí só reformas e manutenção até que saiba o destino da situação do Brasil. E está corretíssimo. A gente não sabe o que vai acontecer. Entendeu? Enquanto ele pôde, segurou todos os funcionários em número de mais de 1.000, quase 2.000 funcionários a igreja tem carteira registrada em todo o estado. Mas começou algumas demissões. E isso é justo, é o tempo da crise. Na crise tem que considerar, e os crentes não tem que ficar cutucando não, o pastor errar, incentivando a fazer o que. No tempo da crise, no tempo da adversidade, devemos agir com prudência, respeitar aquela situação. Segundo, devemos agir com adoração. Diante de toda a perda que sofreu, Jó não blasfemou de Deus. Antes adorou, dizendo: receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Paulo também encarava as duas realidades com naturalidade. Ele sabia administrar uma coisa e outra. Foi um texto que o irmão Josué leu. Paulo disse aos filipenses: eu já aprendi tudo.
Ele disse: tanto sei estar em tempo de prosperidade, como em tempo de adversidade. Eu tanto sei estar com a barriga cheia, como estar com a barriga vazia. Vamos ler o que ele disse? Filipenses 4, rapidamente. Eu termino aqui agora, não vou dar continuidade por causa do horário, para não prejudicar. Eu sei que tem irmãs e irmãos que precisam chegar cedo. Mas veja o versículo 12. Versículo 12. 4 e 12 aos Filipenses. 4 e 12. Sei estar o quê? E sei também ter o quê? Abatido. Adversidade. Abundância. Abundância. Prosperidade. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter. Fartura é o quê? Prosperidade. Como a ter fome é o quê? Tanto a ter abundância, que é o quê? Como a padecer necessidade, que é o quê? Aí ele diz agora: posso tudo, posso todas as coisas naquele que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Não dá para eu continuar, para não prejudicar os irmãos. Agradeço a presença de todos. Guarde a palavra, guardemos a palavra, e Deus será conosco e nos ajudará a vencer esse período de adversidade. Os obreiros, a igreja em geral, nas congregações e aqui, terminou o culto, desligam o ar, desligam os ventiladores, vão desligando os aparelhos eletrônicos, tudo que envolve gasto, as lâmpadas, não deixar lâmpadas acesas. Já teve igreja que eu cheguei e o ventilador passou a noite inteira ligado, abanando quem? Usando, não é? Porque não tem ninguém na igreja. E o ventilador a noite todinha, que eu chego lá pela manhã, eu escuto o barulho, tem o ventilador ligado. Quando abre a congregação, está lá o ventilador. Irmãos, isso não pode acontecer. E na sua casa também. Vamos economizar. Em casa mesmo eu quebro a cabeça com os meninos, porque tem o costume de acender uma luz, acender outra. Mas, às vezes a pessoa vai olhar uma coisa só, acende as luzes todo dia na casa, irmão. Será que é assim na sua casa? Levanta a mão aí. Misericórdia, tem um bocado de crente passando a mesma prova que eu passo. Vamos ter cuidado com isso, economizar gás de cozinha, amém, irmãos? Eu vou dizer para vocês amém. Economizar gás de cozinha, amém. Economizar luz elétrica, amém. Economizar água, amém. Economizar gasolina, amém. Vamos ver na prática. Deus abençoe a todos. A palavra de